Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Que alegria estar aqui com vocês, diretamente do YouTube e diretamente do Instagram. Quem for chegando, sejam bem-vindos. Vão falando a cidade onde vocês estão, tudo para a gente poder iniciar aqui a nossa live. Avisei que essa semana a live seria sobre mães narcisistas. Eu fiz algumas postagens, né? Ainda estou fazendo essa semana sobre mães narcisistas. Vale a pena conferir nas minhas redes sociais. Tenho a minha página do Facebook, Paula Espíndola Psicóloga. Também tenho a Insight Psique. Bem-vindos quem está chegando no YouTube. Bem-vindos quem está chegando no Instagram. E também tenho a Insight Psique, a Paula Espíndola Psicóloga, que vale a pena vocês estarem conferindo. E no Instagram, quem está no YouTube ou no Instagram aí, é Paula Espíndola Psicóloga para os dois. Alguma dúvida que vocês têm, já vão colocando aí. Eu pedi para as pessoas, as pessoas foram fazendo alguns comentários e eu fui anotando para poder conversar um pouquinho sobre vocês, sobre mães narcisistas. Certo? Então, eu vou dando introdução aqui ao assunto para as pessoas que forem entendendo já irem percebendo direitinho o que são essas mães narcisistas. Você já ouviu falar em mãe narcisista? Então, o que são? A pessoa narcisista é aquela que cultiva excessivamente a sua própria imagem, mas de uma maneira bem excessiva mesmo. Ela se idolatra, se acha a tal, né? Então, e essas pessoas, elas manipulam a gente de uma tal maneira que elas conseguem colocar uns estímulos negativos nas pessoas que as rodeiam, tá? A mãe narcisista, ela é considerada uma pessoa tóxica. Aí você deve estar falando, nossa, pessoas tóxicas, né? Como vou conviver com isso? É bem difícil conviver com pessoas tóxicas e o ideal é sempre você se afastar o máximo possível das pessoas tóxicas. Nossa, mas você está falando de mãe. Sim, quando é adolescente, tudo fica mais difícil de você não lidar com essa mãe. Mas quando a pessoa já é adulta, ela tem que colocar na cabeça, sim, é difícil lidar com uma mãe narcisista, uma pessoa tóxica, sim, então, por que eu vou privar da minha felicidade para lidar com esses conflitos? Não, então você tem que pensar mais em você, sabe? Se você tiver condições, saia para morar sozinho, a melhor coisa que você tem a fazer. E no caso de pessoas assim, que já moram sozinhas ou que são casadas, tudo, enfim, moram em outras casas, tem muitas mães que continuam invadindo a intimidade desse casal, tudo, ao ponto de querer manipular e controlar a vida dos filhos. E também tem muitas pessoas que acham que quando, bem-vindo quem está chegando, tem muita gente que acha que a mãe narcisista, quando os filhos crescem, que ela deixa eles de lado. Muito pelo contrário. Quanto mais vai ficando adulto, mais ela vai trazendo os estímulos negativos. Por quê? Essa mãe narcisista, ela se alimenta desses estímulos negativos da pessoa. Se alguém tiver alguma pergunta aí, tanto do Instagram quanto do YouTube, estou aqui para responder. Podem escrever aí que eu respondo, tá bom? Bom, então eu vou aqui ler uma pergunta que veio para mim. Então, não sei se a pessoa está aqui agora, né, ao vivo, mas se ela não tiver, depois ela vai ter oportunidade de assistir no replay. As perguntas, se vocês quiserem enviar, pode enviar à vontade, tudo para eu responder aqui na live. Só que no YouTube, elas se perdem depois, quando termina a transmissão ao vivo. Então, quem for assistir no replay, pode deixar as perguntas que eu vou fazendo novas lives, novos vídeos. Uma perguntinha aqui.
Deu um probleminha aqui no... Deu um probleminha no Instagram, mas acho que agora eu já resolvi. Então, quem estiver fazendo pergunta, pode ir fazendo aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Temos live toda quinta-feira, 12h30, horário de Brasília. É um tempinho que eu guardei na minha agenda para falar com você, para te ajudar um pouquinho nesse momento. Deixa eu só ver aqui um pouquinho. Parece que o Instagram deu um pouquinho de problema. Vocês aí do Instagram estão escutando direitinho? Responde aí para mim, por favor. Que deu um probleminha no Instagram aqui. Espero ter conseguido resolver. Vamos ver. Então, vamos lá. Eu avisei que dessa live seria sobre mães narcisistas e que eu ia responder as perguntas aqui. Então, vamos para a primeira pergunta que me mandaram. Minha mãe abusou de mim na minha infância toda. E eu fugi de casa com 16 anos. Até hoje trago marcas desses abusos. Algumas coisas se apagaram, mas outras eu lembro bastante. Eu vou ler toda a pergunta e depois eu volto por partes para responder por partes, tá? Como, por exemplo, eu carregando a minha irmã bebê, eu com 7 anos, e ela, como era magrinha, caía. E minha mãe me espancava muito. Eu ficava cheia de hematomas e ela me colocava numa bacia de água com sal. Obrigada, doutora Paula. Bom, lidar com pessoas abusivas não é uma situação fácil, principalmente ali, quando a gente convive com mãe ou com marido, que é uma pessoa narcisista, que é uma pessoa tóxica, que não deixa de ser um relacionamento abusivo. Porque o relacionamento abusivo não implica só em casais, tá? Em todas as relações tóxicas também não deixa de ser um relacionamento abusivo. Bom, então ela está falando aqui que ela foi abusada pela mãe, e ela acabou fugindo de casa aos 16 anos. Isso que eu falei lá dos adolescentes, né? Na adolescência fica mais difícil realmente de lidar com isso. Quando você é adulto, você tem mais sua autonomia para você sair de casa, tudo. Bom, mas aqui ela falou que fugiu. Não sei quantos anos que ela tem agora, né? Que ela não fala. E ela fala aqui que essas marcas ficaram profundas nela. E que algumas foi se apagando e outras não. O nosso cérebro tem uma coisa muito vantajosa. Quando ele vê que a gente está sofrendo demais, o que acontece? Ele meio que paralisa, fala, opa, vamos aqui, não vai por esse lado não, você vai sofrendo demais. Então, meio que você acaba deletando da sua memória algumas coisas desagradáveis, tóxicas e tudo mais. Né? Então, fica bem difícil lidar com isso mesmo. E com essas marcas profundas que ficam na vida da pessoa. Principalmente aqui, como ela falou, que a mãe colocava ela numa bacia de água com sal. Gente, imagine o sofrimento dessa criança, quando era criança aqui, que passava por tudo isso. Bom, tanto que chegou no limite de 16 anos, acabou saindo de casa. Certo? Então, assim, não é fácil. A gente tem que aprender a arrumar umas artimanhas para poder lidar com essas pessoas. Agora, para a gente entender melhor um pouquinho como que essa mãe narcisista, eu vou falar um pouquinho das características delas, para vocês poderem entender aí direitinho. A mãe narcisista, ela é totalmente egoísta. Por quê? Bem-vindo quem está chegando. A mãe narcisista é egoísta ao extremo, porque ela só pensa nela. Ela não está preocupada com os outros. Altamente egocêntrica. Sou eu e mais ninguém. E muitas delas são perfeccionistas. Perfeccionistas para ela, querem tudo do jeito que elas querem, que elas determinaram, né? Elas não têm empatia nenhuma, elas não sabem se colocar no lugar dos outros de forma alguma. Apresentam uma autoestima baixa e frágil. Você deve estar se perguntando, como assim? Uma mãe narcisista tem uma baixa autoestima? Com certeza tem.
É uma maneira deles conseguirem, eles acabam meio que driblando isso através, querendo se impor, controlar as pessoas, mas na verdade ela não consegue controlar a própria vida, então ela tem que controlar a vida dos outros. Não admite a culpa, não assume as suas responsabilidades. Ela pode fazer as coisas, mas ela jamais vai admitir que foi ela que fez aquilo. Você que arque aí com os seus problemas, com os seus estímulos negativos que ela está passando para você. Apresenta um distanciamento emocional. Só reconhece os próprios sentimentos. Ela não está nem aí para o sentimento dos outros. O que importa são os sentimentos dela, o que ela está sentindo. Os outros ficam sempre segundo, terceiro, quarto plano. Provocam intrigas, brigas, discussões. Isso acaba o quê? Gerando famílias disfuncionais. O que são isso? Famílias problemáticas. Inclusive, semana que vem, vai ter o conteúdo da próxima semana vai ser famílias disfuncionais que eu vou fazer nas postagens, tá? Vai ter vídeos e também no Instagram bastante conteúdo sobre isso. Vale a pena conferir. E falando nisso, já me segue no Instagram, então me siga lá. Me siga também lá, se inscreva lá no canal do YouTube, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que temos live toda quinta-feira, 12h30. No tema que eu posto lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar na descrição aqui do YouTube, depois todos os meus links das redes sociais, tá? Vamos ver aqui, o que mais? Não cumpre com suas promessas. Ela adora falar que vai fazer as coisas, mas para ela faz o que lhe agrada. Ela não está preocupada de agradar o outro. E ela jamais pede desculpas. Ela erra, mas não vai pedir desculpa e jamais vai reconhecer o seu erro. Então a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas narcisistas para a gente se blindar mesmo. Porque as mães narcisistas, elas se alimentam dos estímulos negativos que vão sendo jogados na gente. Então ela joga como se fosse um veneno, sabe? Vai jogando e vai contaminando a pessoa. E a pessoa, se ela não tiver uma boa autoestima, uma boa autoconfiança, um autocontrole, ela entra no jogo da pessoa narcisista. Deixa eu ver uma outra perguntinha aqui. Bom, minha mãe é narcisista, oculta. Ou seja, né? Finge que não é. Minha dúvida é sobre a probabilidade de eu me livrar da toxicidade dela e do relacionamento dela abusivo. Bom, a probabilidade de você se livrar disso é você caindo fora, tá? Assim, a gente tem que evitar ficar com pessoas tóxicas. O máximo que a gente conseguir. Mas é minha mãe, você está falando para mim não ter contato nunca mais com a minha mãe? Não estou falando isso. Mas assim, primeiro pense em você, se blinde com isso. Não precisa ficar indo na casa da sua mãe todos os dias, ficar encontrando com ela, sendo que ela vai te contaminar emocionalmente. Então, o máximo que você evitar, e uma dica valiosa. Tem muita gente que se sente culpado por não sair, e aliás, isso é uma das características das mães narcisistas. Adora fazer os filhos se sentirem culpados. Então, uma dica ótima. Eu quero sair com a minha mãe e tudo, mas não quero ficar escutando, que ela vai ficar me contaminando, vai ficar falando um monte de coisa. Sabe qual a dica? E sabe onde você pode sair com a sua mãe, que ela vai gostar e não vai ter risco muito dela te contaminar? Leva sua mãe ao cinema. Sim, você está saindo com ela, você está passeando. E por que o cinema? O que vocês acham aí do cinema? Comenta aí comigo. Lá você não tem aquela preocupação de ter que ficar escutando o que ela está falando. Vocês estão juntas, certo? Então, uma do lado da outra, mas estão assistindo um filme. Tudo. E aí, depois saiu para tomar um café, comenta sobre o filme, tudo para não poder se contaminar com essas situações. Bom, vamos continuando aqui na pergunta. Tem um irmão... Bom, pelo que eu entendi aqui, a mãe, ela é vizinha da mãe, tá? Acho que foi isso que ela quis colocar, não entendi direito. Meu irmão tem distúrbios mentais não diagnosticados, mas acho
que ele seja esquizofrênico? Bom, primeiro, acho que seria importante, se a família acha que ele tem um distúrbio mental, levá-lo para fazer uma análise, tudo, um diagnóstico com um profissional capacitado para isso, né? Porque não dá para a gente ficar no achômetro. E aí, por quê? Para saber como que conseguir lidar com essa pessoa. Agora, se você conseguir preservar você e o seu irmão, ótimo. Alguma pergunta aí? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Mais alguma pergunta? Bom, vou responder mais uma. A pessoa afirma que viu tal coisa que não aconteceu. Só sua verdade é certa e cega para enxergar as coisas como são de verdade. É exatamente isso. Porque elas não enxergam do jeito, na realidade dos fatos. Ela enxerga a verdade dela. Então, não adianta você também ficar confrontando essa pessoa porque ela já tem a verdade dela absoluta. Você só vai se estressar, se contaminar emocionalmente. Então, o melhor mesmo é manter o máximo de distância possível de pessoas assim. Que nem eu estava falando dos filhos, né? Uma coisa que eu quero deixar clara aqui, que muitas pessoas acham, então, que quando se tornam adultos, que as mães deixam de serem, narcisistas. Não, elas não deixam de ser narcisistas. E muito pelo contrário, quanto mais tempo vai passando, elas fazem o que com os filhos? Elas jogam uns contra os outros, vai fazendo comparações entre os filhos, para quê? E aí vai mexendo com todo o lado emocional dessa família. Por isso que acaba até se tornando, muitas vezes, se as pessoas não têm um bom preparo psicológico, acaba dando muito em famílias disfuncionais. Agora, e esses filhos sofrem? Nossa, e como sofrem, né? Quem tem mãe narcisista sabe. Porque eles passam o quê? A ter raiva de si mesmos. É verdade, eles têm raiva de si. E uma grande culpa por hesitar sobre o amor. Então, a pessoa, esses filhos, eles acabam ficando com medo de se aproximar até de outras pessoas. E tem medo também de admitir que a mãe é narcisista e que tem dificuldade de lidar com essa situação. Passa a ter problemas de identidade. Isso mesmo. Sabe por quê? Não consegue identificar o que gosta, o que gosta de fazer, o que gosta de comer, porque ele é tão manipulado, onde gosta de passear, os amigos, porque ele acaba sendo manipulado de uma tal forma que essa mãe consegue meio que dominar. Acredita ser também uma pessoa malvada. Por quê? Eu tenho raiva da minha mãe. Então, o que acontece? Eu sou malvada. Eu não sei dar o valor para minha mãe. Então acaba tendo meio que esse sentimento aí, que é bem complicadinho. Uma vergonha social quando fala da própria mãe. Isso tem muito, 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 muito. Tá? Então, as outras pessoas acabam percebendo que a sua mãe é narcisista. Então você não quer falar dela de jeito nenhum, porque vão ficar meio que te comparando com a sua mãe, ou então sentindo pena de você. Então eles têm uma vergonha de falar até da própria mãe. Às vezes, duvida até da própria sanidade mental. Elas contaminam tanto essa pessoa e fala tanto, ela é tão dona da sua verdade que acaba te deixando em dúvida. Mas será que é isso mesmo? Será que eu tô ficando maluca? Cria um certo bloqueio para qualquer envolvimento amoroso. Você ficou tão desgastada com a relação com a sua mãe que você tem medo de encontrar pessoas com as mesmas características dessa mãe narcisista. Então, o ideal é você sempre se preservar. Bom, mais uma perguntinha aqui. Mãe superprotetora é a mesma coisa que mãe narcisista? Não.
é totalmente diferente. Inclusive, eu fiz até um texto, tá no Instagram aí, sobre isso. Porque eu achei bem importante. A mãe superprotetora, ela quer zelar tanto pelos filhos, ela põe mesmo que numa redoma de vidro. Ela defende tanto a esse filho, e mesmo se ele tenha feito algo de errado, algo inadequado, inapropriado, porque o objetivo dela é cuidar do filho e zelar por ele, não importa o que ele tenha feito. Então ela protege tanto que acaba o quê? Destruindo a vontade do outro. Essa superproteção, ela mobiliza todas as atitudes do filho, porque ele está tão acostumado a ser protegido por essa mãe que ele está sempre na barra da saia dela, está sempre seguindo o que ela quer que ele faça. E aí faz o quê? Acaba não assumindo as suas próprias responsabilidades. Já a mãe narcisista é totalmente diferente. Por quê? Ela geralmente ela vê mais a filha do que o filho como uma ameaça, tá? Por serem do mesmo sexo, tudo. Então, se ela tem algum lugar, tá numa reunião familiar, e essa filha começa a destacar muito nesse ambiente, ela já fica ressabiada e faz o quê? Vou tentar manipular aqui, vou tentar controlar essa situação, porque aí, como é ela que se protege? Fazendo humilhações, retaliações com essa filha, e muitas vezes até castiga, fala que a pessoa agiu de tal maneira, tudo, mas por quê? Ela não foi o centro da atenção que ela gostaria que fosse. Bom, ser narcisista é difícil. Como assim? Uma pessoa gostar da sua imagem, ter uma autoimagem positiva, é ótimo. Agora, com tudo que é exagero, tudo que é excessivo, é prejudicial. Então, por isso que essas mães narcisistas fazem muito isso com seus filhos, porque ela se sente tão no poder que ela acaba contaminando toda a relação familiar, que acaba deixando até de ser uma relação saudável. Ela acaba meio que enfraquecendo mesmo essa família. Bom, mais uma perguntinha aqui. A última perguntinha que eu tenho aqui, tá? Se vocês quiserem fazer aí, tanto no YouTube, no Instagram, fica à vontade aí que eu respondo também, tá bom? E quiserem dar sugestões de temas para próximas lives, também fiquem à vontade para colocar aí. Como conviver com pessoas assim, no caso das mães narcisistas? Bom, o primeiro passo para você lidar com uma mãe narcisista é você reconhecer, perceber, realmente minha mãe é narcisista. Por quê? Aí você já sabe que você tem que dar um break naquela situação ali, tá? Para você mesmo se blindar dessas emoções negativas. Bom, e como lidar com isso, com essa mãe narcisista? Então, eu vou dar algumas diquinhas aqui práticas, tá? Espero ajudar vocês. Não a confronte. Isso será prejudicial a você. Porque ela está bem com ela. Ela é a dona da verdade. Então, se você ficar confrontando, não adianta. Você não vai mudar a opinião dela. A dela sempre vai prevalecer. E quem vai acabar sendo prejudicada vai ser você mesma. Mantenha a sua tranquilidade quando ela estiver falando com você, tudo para você não se envolver demais na sua emoção negativa e acabar se contaminando. Então, o que eu sugiro? Filtre tudo que ela te falar. Ela vai vir com um monte de coisa para você, te atacando tudo. Filtra o que vale realmente a pena você ouvir. O que foi importante daqui, o que não foi, deleta, joga para fora. Permita-se sentir raiva. Tem muita gente que tem medo, fala, meu Deus, eu tô com raiva da minha mãe. Conviver com pessoas narcisistas, muitas vezes deixa a gente irada mesmo, é lógico. Porque é uma situação tão delicada, por ser a sua própria mãe, que fica bem difícil mesmo. Então, não tenha medo de sentir raiva. Não tente mudar a sua mãe. Mesmo, olha, gente, mesmo aqui uma parte, sendo narcisista ou não, não importa. A gente não tem o poder de mudar ninguém.
tá? Só nós conseguimos mudar a nós mesmos. Os outros, nós não temos esse poder. Então, não adianta querer ficar mudando, tentando mudar a sua mãe narcisista, que você não vai conseguir. E mesmo qualquer outra pessoa. Então, o que você pode fazer? Você pode mudar as suas atitudes. Você mudando as suas atitudes, automaticamente, essas mudanças podem refletir no outro. Aí sim, cabe ao outro querer mudar ou não. Isso depende da pessoa. Distancie o maior tempo possível dessa mãe narcisista. Mas como assim? Foi como eu falei lá anteriormente. A gente não é porque é mãe, tudo que a gente tem que ficar ali o tempo todo com uma pessoa tóxica. A gente tem que aprender a se preservar e se colocar em primeiro plano sempre. Valorize os relacionamentos fora do ambiente familiar. Em caso a relação está muito complicada, tenha novos círculos de amigos, no trabalho, saia com essas pessoas para não ficar o tempo todo rodeado dessas pessoas tóxicas. Obtenha um sistema forte de suporte. Eu não estou conseguindo lidar com a situação, então vou procurar uma ajuda. Já é um grande passo que você dá de entender que você não está conseguindo lidar com isso e precisa procurar uma ajuda. Então, já é um ótimo passo. Então, você pode ir procurar uma psicoterapia. Para quê? Para você aprender a controlar melhor e filtrar esse aspecto negativo que está chegando até você. E você tem que ficar atento também para você não estar sempre se influenciando com todos esses aspectos negativos que as mães narcisistas passam. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida aí para eu responder? Tem sugestões de temas das próximas lives? Daqui a pouco já estamos encerrando aqui. Então, só lembrando, nossa live toda quinta-feira, 12h30, horário de Brasília. Eu conto com você. Sempre coloco lá na minha lista de transmissão o tema que vai ser abordado aqui e as pessoas me mandam perguntas. Se você não participa da lista de transmissão, manda uma mensagem no meu WhatsApp com o seu nome completo para poder te cadastrar. É o 11 9 8313 2371. Vou repetir. 11 9 8313 2371. O que eu faço nessa lista de transmissão? Primeiro, de segunda a sábado, eu coloco o hashtag Momento Reflexão. Eu pego o tema da semana, ponho uma frase, de segunda a sábado, tá? Todos os dias. Põe uma frase lá e embaixo eu faço um momento de reflexão. É o quê? É uma pergunta para você se autoconhecer, mexer um pouquinho aí dentro de você, para você pensar um pouquinho melhor na sua vida, na sua qualidade da sua vida, do seu bem-estar. E também coloco os vídeos que eu ponho aqui no YouTube, né? Inclusive, toda segunda-feira tem vídeo, que é onde as pessoas, principalmente da lista de transmissão, enviam as perguntas para mim. Eu separo por temas e toda segunda-feira eu gravo, sai vídeo às 17 horas, falando sobre o quê? Dando as respostas do tema da semana. Então, vamos lá. Essa semana foi mães narcisistas. Eu juntei todas as perguntas que foram me falando sobre mães narcisistas, montei esse vídeo para ajudar vocês. E de quinta-feira tem um vídeo de dicas de Paulo Espíndola em 1 minuto com uma dica da semana. Combinado? Inclusive, hoje é quinta, sai também. E toda quinta-feira, a nossa live, 12h30. Então, quer participar da lista de transmissão? Esqueci de falar uma coisa importante da lista de transmissão. Toda sexta-feira eu gravo um áudio, exatamente, um áudio com reflexões sobre relacionamentos. Tá? Então, vale a pena conferir. O pessoal participa, faz bastante comentários, dá sugestões de temas e muitas pessoas estão recomendando para outras pessoas. Então, eu acho que tá valendo a pena esse trabalho aí que eu tô fazendo. Combinado? Então, quero me despedindo de vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí, quem gostou, coloque aí hashtag valor. Quero saber se agregou algum valor na sua vida essa live de hoje. Lembre-se, a mensagem do dia é:
Se blinde com as pessoas tóxicas. Não importa se é seu familiar, não importa se é gente do seu trabalho, o importante é você se blindar dessas pessoas tóxicas. Combinado? Então, gente, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço as pessoas que me acompanharam aqui no YouTube, as pessoas que me acompanharam no Instagram. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima live na semana que vem. Acompanhe os vídeos aí que eu tenho durante a semana e as postagens. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.